Bom dia, bem-vindo mais a uma aula de estatística, né, aplicada à ciências agrárias, probabilidade estatística, na verdade. Né? E hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vendo ontem. Né? Eu deixei como proposta de solução, na verdade, como exercício para fazer aquela última propriedade da mudança de base. Eu não vi ninguém mandando ainda. Eu vi algumas pessoas mandando outras coisas, tá? Então, ainda continua lá para quem quiser fazer. Eu não vou fazer aqui, já disse praticamente 90% de como é que faz. Os outros 10% vocês descobrem, ok? Só vou dar o aval. Bem, então, tá faltando só uma coisa, né? Que era para eu ter falado lá para a gente finalizar a parte de números reais, ok? Basicamente isso aqui que eu estou fazendo é a extensão, tá, do livro-texto que eu indiquei, tá bom? Do primeiro capítulo. Depois eu vou colocar alguns números e outras coisas, né? Então eu vou falar aqui, zero ponto aqui. Aí na nota 0,6 ou 0,7. Sim, um dos dois. Soma de fração. Vou botar só assim, fração. Fração. Certo? Bem, o que acontece? Nós já vimos como é que faz a soma assim, né? Você coloca um número qualquer, então não importa a forma que você vai fazer, essa soma ela é fechada e ela vai dar um outro número. Beleza. Né? Só que eu não coloquei explícito fração. Eu falei que fração vem da parte da propriedade 4, né? Do produto, a notação de fração, e falei que ela é a soma de inversos de um determinado número, certo? Só que agora, como é que vai ser feito quando nós tivermos isso aqui? Certo? Ou seja, você tem isso aqui. Olha, por incrível que pareça, no passar dos anos, eu já vi muita coisa, tá? Inclusive de fazer isso aqui assim, certo? Como 1 mais 1 é 2, então 2 mais 3 é 5. Isso aqui está errado, certo? Eu já vi 2, 6, certo? Então, isso aqui também está errado. Ok? 5 sextos. 5 dividido por 6. Tá? O resultado disso daí. Então, quando tivermos isso aqui, tem uma coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que é chamado MMC, certo? O MMC, né, nada mais é do que a soma, colocar o 1, uma multiplicação por 1 de forma apropriada, certo? Ou seja, a forma pelo elemento neutro das coisas, ok? Geralmente vocês, lá, quando chegou nesse estágio aqui, eles fazem assim, né? Qual é 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui fica 3. A decomposição dos números. Aqui 3, 1, aí aqui é 1.
e não mexe no outro. Aí você multiplica aqui, dá 6. Aí você vai pegar 6 dividido por 2, 3, mais 6 dividido por 3, que dá 2. Aí você soma e isso aqui fica no denominador. Isso está certo, esse processo está certo, para quem faz assim, não está errado, tá? Eu só vou mostrar de uma outra forma a mesma coisa, sem precisar fazer decomposição de fatores químicos, tá? Que é o padrão de se fazer, a decomposição. Então, assim, o que está por trás disso? O que está por trás é que, para você comparar algo, você tem que trazer para uma base de comparação comum, certo? Então, você só pode dizer igualdade, né, de algumas coisas, de algumas grandezas. Por exemplo, você pode encontrar a relação, né, e ser uma igualdade entre uma quantidade de matéria, por exemplo, em quilo, né? Ou melhor, a massa, já em matéria em mol, mas massa, vamos falar de massa. Então, você pode comparar quantos gramas tem um quilo, uma tonelada, e assim sucessivamente. Você sempre pode fazer isso. Por que você pode fazer isso? Porque o que você está comparando massa com massa, certo? Toda comparação que você faz, você tem que comparar com a mesma coisa. Só que existem algumas coisas que as pessoas definiram como equivalente. Eu não sei se você já pararam para pensar, mas, por exemplo, quando você vai à feira livre, existem coisas que são sólidas, que você compra por quilo. E existem coisas que são sólidas que você compra por litro. Espera aí. Litro não é uma coisa de volume, de capacidade? É. Massa não é quantidade de matéria? Está relacionada à quantidade de matéria que uma coisa tem? Tá? Então, como é que pode uma coisa diferente da outra? A resposta para isso é simples, é porque quando o padrão estabelecido para a comparação, quando você faz, tem que ser uma coisa fácil, barata e disponível em abundância, onde todos os povos, tá, necessitam dele. Então, o que é uma coisa mais básica para nós do que a água? Certo? Então, quando Newton escreve o princípio dele e as outras pessoas atrás dele, ele coloca a água como padrão, a densidade da água é definida como 1, certo? Então, tudo que for mais denso do que água é quilo. E tudo que for menos denso do que água, mesmo sendo sólido, é litro. Ok? Então, por isso que tem essa diferença. Como é que você vai saber? Você vai jogar numa água especificada, com a temperatura certa, com a densidade certa, especificada pelo Inmetro ou pelo Instituto Internacional de Pesos e Medidas, e aí você vai colocar a coisa lá dentro. Se a coisa boiar, é litro. Se ela afundar, é quilo. Ok? É por isso que a gente faz isso nas feiras. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer as coisas, né? Vou colocar outra, vou começar pelo exemplo específico, né? Você tem que trazê-lo. Isso aqui é número, tá? Número não tem dimensão, não é massa, não é nada, não é volume, não é carga elétrica, não é nada, não é tempo, não é nada. É um número, simplesmente, uma quantidade. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trazer essas quantidades, que dá 1 sobre 2, 1 sobre 3, para uma base comum, para um denominador comum, certo? E aí, para fazer isso, você vai fazer isso aqui. A mágica assim, da matemática, né? Os truques, estão justamente em como escrever o elemento neutro, tanto faz
se for da soma ou do produto, de forma apropriada. Tá? Muitos dos cálculos são simplificados assim. Então, por exemplo, aqui. A gente sabe que aqui existe um elemento neutro. Certo? Deixa eu fechar mais. Então, o de vermelho é o que eu estou colocando a mão. Né? Para ficar explícito. Estava implícito antes de eu fazer isso. Então, aqui também nós temos um elemento neutro. Certo? Aí, apesar desse aqui ser elemento neutro, representado pela forma mais básica que a gente viu, e esse aqui, para nós realizarmos essa operação, nós vamos ter que escrever esse aqui de uma forma e esse outro de uma outra forma. Mas ele ainda vai continuar sendo a mesma coisa. Você não mudou a característica da pessoa. É como se você trocasse de roupa. Para entrar numa festa, com determinados trajes é essa. Você tem uma outra festa com outro traje. Então, o que é que vai ocorrer? Eu preciso colocar no mesmo denominador. Aqui é 2 e aqui é 3. Então, para ter algo parecido com aqui, eu tenho que colocar o 3 aqui embaixo. Tem que aparecer um 3 aqui embaixo. Certo? Então, eu vou colocar o 3 aqui embaixo. Só que 3 não é elemento neutro. Então, eu tenho que colocar o 3 aqui. Certo? Mais um terço. Aqui, ó, é 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um 2 para ter 2 no denominador. Porque no outro tem 2. Então, o elemento neutro vai ser o número vezes o inverso dele. Certo? Eu vou colocar isso aqui para não ter que carregar. É de expressão, tá? Expressão numérica, ok? Então, é igual. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui em cima 1 vezes 3 e 2 vezes 3. Eu não preciso mais explicar por que eu posso fazer isso. Eu já falei que vem da notação. Né? Acho que faz umas 2 ou 3 aulas atrás. Então, eu posso escrever dessa forma. Mas, aqui. Isso que eu falei para prestar bem atenção na notação. Olha só. Esse aqui e esse aqui dão o mesmo valor, que é 6. Se eu tenho 6 no denominador, na parte do denominador, né? Fração na parte do denominador, se aqui é 6 e aqui é 6, eu posso representar essa coisa por uma fração única. Certo? Que vai ser 6. É o produto desses aqui. Então, 6. Esse vezes esse, o elemento neutro vezes 3 é 3. E aqui é 2. Certo? E aqui vai ser 5. E aqui vai ser 6. Pronto. É a mesma coisa daqui. Dá um número 6. A soma de 2 números dá um outro número. Ok? Isso é o MMC. Você pode fazer com decomposição, lembra? Pode parecer que é mais complicado isso aqui agora, mas depois você vai ver que é uma mão na roda saber isso aqui, tá? Outra forma de você fazer, quando você estiver fazendo em par,
lembre-se, toda operação é impar, são dois números que sofrem uma ação, certo? Estão ligados por uma operação. Então, quando você faz isso, né, aqui, ó, se você não quiser ver por isso aqui, você pode multiplicar o denominador do segundo pelo numerador do primeiro, somar com o produto do denominador do primeiro vezes o numerador do segundo. Dividir pelo produto dos numeradores. Tá? Foi o que aconteceu aqui. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu encontrei isso aqui. Certo? O que pode acontecer é ter frações que são proporcionais. Por exemplo, meio, né, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. A primeira, né, é maior do que a segunda. Então, elas são proporcionais. Mas não erra de jeito nenhum fazendo dessa forma. Eu estou falando. O número, a fração não vai sair da forma mais simplificada. Muitas das vezes você ouve, eu até coloquei no meu status do WhatsApp, uma brincadeira sobre redução de fração. O que significa reduzir uma fração? É você simplificá-la de tal forma que obedeça os critérios de divisibilidade. E aí você vai colocar em função de números que é divisível. Ou por ele, ou por 1. Certo? Então, isso que significa, a princípio, simplificar. Não precisa ser os dois números, numerador e denominador. Tá? Basta ter um deles só, que só pode ser dividido por ele ou por 1. Tá? No caso aqui, ó, 5 só é dividido por ele e por 1. 6 não, é divisível por 2 e por 3. Então, existe aquele critério de divisibilidade. O número é dividido por 2, por 3, por 4, por 5, né? 7, 11, e aí você pega. Então, isso aqui é um número primo, né? O número primo é um número que é dividido por ele mesmo por 1. Então, quando você encontrar um número primo, tanto no numerador quanto no denominador, você para aí a sua fração está do jeito mais simplificado, tá? Algumas pessoas vão fazer, né, eu vou avisar, mas não vai estar errado fazer isso. Por exemplo, você encontrou isso aqui, né? Principalmente quando se tratar de probabilidade. Eu até prefiro que vocês deixem na forma de fração a probabilidade, porque fica mais fácil para eu corrigir. Mas você não é obrigado a fazer dessa forma. Vão querer colocar escrito assim. Tá certo. As duas formas estão certas. Tá? Não se prenda por isso. Só que, se eu faço uma conta e tenho uma fração, e o resultado de fração é tão aceitável quanto esse aqui na forma decimal, para que eu vou fazer mais conta para fazer isso aqui? Certo? Apesar que essa conta aqui é fácil, o esforço mental é quase zero. Certo? Mas, para que você vai fazer? Então, por exemplo, aqui, teria gente que não ia deixar assim, 5 dividido por 6, ia querer colocar dessa forma. Eu quero é que vocês se libertem desses conceitos. Certo? Representado o número, você vai representá-lo da forma mais conveniente para você e da forma que você vai precisar fazer menos operações matemáticas para demonstrar o resultado encontrado. Está claro isso? Porque se você faz muita conta desnecessária, é fácil você errar. Muito fácil. Qualquer pessoa está suscetível a errar assim. Por mais que ela seja super, mega, hiperdotada. Ok? Intelectualmente falando. Certo? Por isso que a gente inventou o computador. Então, nesse caso aqui, para o caso geral, como é que fica? Vai ficar B vezes D, A vezes D mais
B vezes C. Pronto. Para quem gosta de fórmula, essa é a fórmula. Tá? Multiplica esse por esse, soma com multiplicação desse aqui e divide pelo produto dos denominadores. É isso aqui que eu falei. Se você quiser demonstrar usando isso aqui, você coloca o elemento neutro aqui, aqui você coloca B dividido por B, e aqui você vai colocar B dividido por B. Aí você vai encontrar o mesmo processo que foi feito aqui e vai encontrar esse resultado aqui. Certo? Uma outra coisa, vou deixar explícito aqui, porque só são essas duas coisas que eu quero falar para vocês. Essa que eu vou falar, eu já falei bastante aqui nas coisas. Quando você tem duas frações multiplicando, certo? Duas frações multiplicando, eu já expliquei o porquê disso, mas eu estou explicitando novamente, tá? Vai ser o produto do numerador com o numerador e o produto do denominador com o denominador. Pronto. Aí uma outra é que números que estão escritos, frações que estão escritas na mesma base, ela pode ter escrita dessa forma, que é basicamente o que eu fiz aqui. Só que diferente daqui, os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores forem diferentes, primeiro você vai ter que encontrar o maior múltiplo comum entre eles. Por exemplo, no exemplo que eu dei é 6, porque ele é dividido por 2 e por 3. Então, ele é um múltiplo dele, o maior. Então, o maior múltiplo comum, o MC. MDC, menor divisor comum. Né? Então, você encontrou ele aqui. Certo? Então, fique atento a isso aqui, porque vai haver um monte de conta usando fração em estatística. Já começa pelas definições de média, mediana, já vai ser definido como fração. Então, se preparem para a fração. Ok? Beleza. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, ok? Eu já vou começar a parte que interessa. A parte de função agora. Vou terminar a parte de número. Tudo que você vai precisar de número no curso já foi dado. Certo? Na verdade, tudo de número que você vai precisar na sua graduação toda acabou agora de ser dado. Acho que até no doutorado. Certo? Então, seis, 06. Função. Mudou agora o conceito. Certo? Então, vamos lá. O que é uma função? Certo? Veja, no começo eu falei que nós estávamos trabalhando no conjunto dos números reais, certo? Então, esse conjunto dos números reais tem elementos dentro dele. Esses elementos desse conjunto, ó, só tem um conjunto na jogada aqui. De tudo que eu falei até a seção 0.5, só tinha um conjunto na jogada, conjunto real, certo? Então, todas as operações que nós definimos, ela foi realizada dentro deste conjunto. Tranquilo? Então, é como se fosse a turma de vocês, toda a relação que foi falada até agora é como você interage com as outras pessoas da sua turma. Beleza? Como matemática
tenho que expressar coisas da natureza, coisas do comportamento humano, é para isso que ela foi feita, para facilitar a nossa vida. Então, a sua turma de veterinária, ela não interage só entre a turma, ela interage com elementos imagina que a turma de vocês, apesar de ser veterinária, é um conjunto, e vocês são os números que estão lá dentro, são os elementos do conjunto. Tem outras turmas de veterinária, que é conjunto de seres humanos, que tem as mesmas características, só que são elementos diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, certo? Não existe esse negócio das coisas serem igual a outras, são semelhantes. Então, como é que algum elemento daqui interage-se com o elemento de uma outra turma de veterinária? Você pode também colocar a agronomia. E aí, se você quiser levar em consideração todo mundo do campus, aí você vai fazer um conjunto todo, que seria o maior conjunto, que é o conjunto agronomia e veterinária. E aí todo mundo estaria no mesmo conjunto e cada turma seria um subconjunto desse conjunto. E você pode fazer essas relações. Então, a função, ela vai relacionar dois conjuntos não vazios. Tranquilo? Não é mais só um. As operações é em um. Mas agora eu vou estender esse conceito. Tá? São dois conjuntos. Então, matematicamente falando, dado dois conjuntos, pode se chamar de A, pode se chamar de B, não tem problema. Lembre-se que conjuntos é costume, não é que é sempre, mas é costume se representar por letras maiúsculas do alfabeto, certo? E os elementos por letras minúsculas. Por isso que todos os números que eu escrevi aqui estavam com letras minúsculas, nenhum maiúsculo. Eu estava enfatizando elemento e não conjunto. No livro que eu indiquei, as variáveis, média, mediana, desvio padrão, desvio quadrado, sei lá, qualquer coisa, elas vão ser expressas por letras maiúsculas. Tá bom? Mas é elemento. Aí eu vou mostrar a diferença quando chegar a hora. Então, beleza. Então, ó, esse conjunto A tem elementos e esse conjunto B tem elementos. Então, o que eu quero fazer como esse elemento aqui, eu pegar esse elemento e fizer uma relação, tá? Uma relação, dado dois conjuntos vazios, uma relação que leva um elemento do conjunto A, ou associa um elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. Então, por exemplo, se você é daqui, da turma veterinária, e tem um outro aqui, e você está falando com uma outra pessoa de uma determinada forma mais íntima, qual é a associação que te leva daqui para cá? Nesse caso, é a tua amizade com a pessoa. Certo? E aí, se você pode até expressá-lo matematicamente, se você conseguir. Tá? Isso daí, a limitação de expressar as coisas em matemática não está na matemática, está no matemático ou na pessoa que usa a matemática. Tá? A princípio, ela não tem limite. O limite é o nome, é a gente. Então, uma outra pessoa chega numa outra pessoa. Mas esse aqui pode ser, no caso, se todos os elementos, eu estou levando tudo por amizade. Então, essa relação é uma relação de amizade. A função que está acontecendo aí, de interação, é uma relação de amizade. É claro que não existe só a relação de amizade. Você pode conversar com uma outra pessoa, bater boca com ela. Então, você vai brigar com ela lá, certo? Porque ela fez alguma coisa que você não concorda, você vai tirar satisfação com ela. Então, esse tipo de relação é outra função. A função que eu estou falando aqui é um tipo específico. Todo elemento daqui
vai se relacionar com esse elemento daqui por apenas uma relação. Pode ser de amor ou ódio, não importa. Mas é uma relação, certo? Então, vai lá. Essa relação, essas setinhas, né, ela é chamada de F minúsculo, certo? E aí, é costume colocar, porque, perceba, quando nós estamos tratando de função, nós estamos tratando de variáveis. Então, uma coisa que varia no conjunto, e o outro conjunto é um conjunto de variáveis, apesar de serem números, não é constante, certo? Então, escreve-se, né, o A, que é chamado domínio da função, né, bota aqui, domínio de função, certo? Carga espaço, e aqui vai ser contra domínio, certo? Contra domínio. Preste atenção, pode acontecer de um número estar associado a isso aqui, ao mesmo que o outro foi, não tem problema, certo? A definição de função é dado dos conjuntos, vou dar de forma mais explícita, dado dos conjuntos não vazios, uma lei que leva um elemento do conjunto A ou do domínio a um elemento do contradomínio. E somente um elemento, ou seja, esse número aqui, ele só pode ter esse correspondente aqui. Não existe, por exemplo, isso aqui não é uma função, se esse número, não importa quantos números tem aqui, mas para não ser função, basta um não respeitar a definição, aí acabou tudo. Não tem aquele negócio que uma fruta podre estraga todo o resto? Então, a fruta podre aqui, uma fruta já estragou tudo. O que é estragar tudo? É que esse elemento aqui está saindo, encontrou esse aqui e encontrou um outro aqui. Então, esse tipo de coisa aqui não é função. Porque ele não está respeitando a definição, que cada elemento daqui tem que ter uma única imagem. Certo? Uma única imagem. Pode acontecer de você ter conjuntos, né? Conjuntos de números reais, pode ser qualquer um, mas todos os números daqui, ele corresponde a um único daqui. Isso pode acontecer. Não está violando o princípio de função. Por quê? Porque cada elemento só tem uma imagem. Certo? Só tem uma imagem. Não tem duas. Certo? Então, função para a gente é isso. Cada elemento do conjunto de partida ou do domínio só tem uma imagem correspondente. Se isso não for respeitado, está errado. Essa é basicamente a diferença entre função e equação. Certo? Toda função pode ser vista como uma equação, mas nem toda equação pode ser vista como uma função. Certo? É aquele negócio, né? O ser humano é um primata. Certo? Um primata. Mas nem todos os primatas são seres humanos. Certo? Então é isso. Então, ser primata, esse conjunto de primatas, é maior, mais abrangente do que o conjunto de humanos, seres humanos. Ok? Beleza. Então, geralmente, vocês estão acostumados, né, a colocar X e Y nas coisas. Então, aqui estão os X
Esse índice aí, inferior, do lado direito, significa que é um número específico, e eu estou colocando uma ordem nele, certo? Ele vai ter Y1, Y2, vou até botar fora de ordem, Y3, Y2. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o X1, ele vai ter um correspondente Y1. Tá? Esse 1 daqui, Y1, está se referindo ao elemento X1. O X2, ele vai no Y2, porque é o Y que está associado a X2. Então, isso aqui é para identificar. E aqui, ok? O problema é o seguinte, a gente precisa definir isso daí. Então, a gente coloca, define, vou colocar, pode ter mais números aqui, tá? Vou colocar um padrão. Isso aqui é Y minúsculo. Por que é Y minúsculo? Porque eu estou relacionando um elemento a outro elemento. Então, não vou botar maiúsculo. Tudo bem? Você pode colocar maiúsculo se quiser, mas só que isso pode te atrapalhar ou atrapalhar alguém que vai ler, porque na literatura da matemática é padronizada dessa forma. Então, você só muda o padrão se o padrão não prestar, não for útil. Quando ele estiver funcionando bem, você não muda, você não tem necessidade de mudar o padrão. Certo? Então, não fique inventando notação. O que eu estou dizendo é, não inventem notação. Certo? Apesar de você ser livre para inventar. Siga o padrão. Então, você vai ter uma lei ou uma associação que associa o Y, o conjunto, os elementos do conjunto Y, com os elementos do conjunto X. Aí, isso aqui nós chamamos de F. Por que F? Porque função começa com F. Tudo bem? Por isso que a gente coloca a função com F. E função começa com F. Se fosse com G, seria com G. Tá bom? Então, você bota um parêntese. E aqui você vai dizer o elemento que está associado, o elemento do qual este cara depende. Então, o que está no lado esquerdo, nessa sequência, significa variável dependente. Então, aqui é variável dependente. Certo? E isso aqui é variável independente. Certo? Independente. Ou seja, esse aqui pode existir de boa sem existir esse daqui. Ele não depende desse. Esse aqui depende desse aqui. O que eu quero dizer com isso? O que a matemática quer dizer com isso? Por exemplo, vocês estão assistindo a aula aqui, né? Ou eu estou aqui. Eu só estou aqui porque eu dependi, né, da fecundação que ocorreu entre meu pai e minha mãe. Se eu não tivesse existido, ou você não tivesse existido, seu pai e sua mãe continuariam existindo. Então, você foi dependente do pai. Então, você poderia existir ou não. Era uma opção do pai querer ter filho ou não. Certo? Mas uma vez que eles optam por não ter, você não tem como saber, porque você não existiu. E quando ele opta por ter a gente, né? Ter a gente, então nós existimos e nós temos uma dependência física, emocional, financeira, né? Pelo menos numa boa parte da vida, né? Financeira não é para ficar assim, né? Emocional, tal, mais ou menos. Mas você tem vários tipos de relações com seu pai. Certo? Então é isso aqui que eu estou falando. O que é dependente e o que é independente. Certo? Por favor,
Esse parênteses aqui, tá? Ele só está mostrando de forma explícita qual variável isso depende. A gente coloca x e y porque a primeira coisa que a gente vai colocar, né, a nossa incerteza, a nossa ignorância, ou o nosso desconhecimento, né, falar assim, quando eu estava falando de logaritmo, eu não coloco um x, então x é alguma coisa que você não conhece, certo? Mas é uma coisa fixa, lá quando eu estava falando de número, é uma coisa fixa, você pode não saber o que mas é uma coisa fixa. Quando a gente representa o x sem nenhuma outra igualdade, nada, nós estamos dizendo que é uma coisa de um conjunto que pode ter vários valores e ela varia. Então, por isso que a gente coloca x, porque a gente não sabe o que é. A gente só sabe que isso aqui tem que ser número real e que isso aqui tem que ser número real. Nem a relação de função nós sabemos. Nós não sabemos qual é a lei que faz isso, né? Você poderia fazer essa lei de associação de qualquer forma, escrita em português, feita com desenho, o que nós vamos usar aqui usando as letras matemáticas, porque a mais eficiente é a letra matemática, né? As letras da matemática, por isso que a gente está vendo daquela representação, certo? Então, o que significa dizer, por exemplo, se eu mudar, por exemplo, isso aqui, ó, certo? Olha, eu representei o que está no lado esquerdo, a variável independente, certo? Por a mesma letra que eu coloquei a função. Então, isso pode acontecer. Aqui ainda continua sendo variável independente. Quando você não explicitar a forma, você deixa assim, porque você não pode fazer só isso aqui, ou só isso aqui. Quando você não tem a forma. Lembre-se que as coisas de matemática, elas têm que ter uma simbologia no meio. É de 2 a 2, 2 a 2. Não esqueçam isso. Tá? Parece besta, mas tem muita gente que erra isso. Nem sabe. O que eu estou falando com isso aqui? Por que eu escrevi V e coloquei T? Simples, porque o fenômeno que eu estou estudando naquele momento, para eu lembrar, quando eu abrir o meu caderno daqui a... Fiz negócio hoje, para eu lembrar sempre, daqui a um ano, daqui a 20 anos que eu estudei, eu tenho que colocar pistas, né? Nós temos que colocar pistas para nós mesmos. Então, nesse caso aqui, eu estou representando velocidade. Então, eu sei que eu estou falando velocidade. E, se eu coloquei o T, significa que eu estou usando o tempo. Beleza? Então, eu vou saber que eu estou procurando uma relação de velocidade com o tempo. Então, a gente sabe qual é a definição da velocidade. O quanto o espaço muda com o passar do tempo. Beleza. Se você estivesse falando do mesmo problema, certo? Calculando, mapeando velocidade de alguma coisa, e você escrevesse desta forma, não está errado, só que você não vai ter pista do que o Y é, do que o X é. Então, quando eu for definir média lá na frente, eu vou colocar uma grandeza qualquer média. Aí você está querendo saber volume médio de alguma coisa. Aí você vai usar a letra que usa para representar o volume, V maiúsculo. Porque V minúsculo é para velocidade. T minúsculo é para tempo. T maiúsculo é para temperatura. Então você vai colocar velocidade média. Certo? Se você está vendo massa, M pequeno, massa média, então você não é que vai estar errado colocar isso aqui, mas você não vai ter lembrança do que fez, a não ser que leia
o estudo como um todo, para saber do que você está se tratando. E é importante você se desvincular disso aqui de X e Y, e colocar nas coisas que lhe interessam. Eu falei que a forma é não ter forma. O que interessa é o entendimento que você vai ter da coisa, como ele funciona. Como você vai representar não interessa. Certo? Uma coisa bem prática. Você que estão me assistindo, vocês são indivíduos, que vocês são vocês, que independente do que eu penso, do que fulano, do que ciclano pensa, do que Beltrano pensa, da forma que você se veste, da forma que você come, da forma que você anda. Você é você. Então, as pessoas que te conhecem, não importa de como você esteja vestido, a não ser que seja uma fantasia toda coisa que não dá para ver mesmo, mas se puder ver alguma parte do seu corpo, ele vai te identificar. Pode nem te ver pela voz, pelos trejeitos. Então, por quê? Porque você é você, e a pessoa, ela não, quando você conhece alguém, você não conhece ela pela roupa que ela apareceu para você. Então, não trago, já que você não usa isso, você aplica isso na vida real, de não fazer isso, não queiram trazer essas coisas que você não faz na vida real para a matemática. Porque aí vai dificultar a vida de vocês. Certo? Agora, vamos fazer algumas coisas específicas de função. Certo? Acho que amanhã a gente termina a função. Alguém pode aí digitar para mim uma função? Só para eu ver se vocês entendem, já tem. Vou falar. Porque é relevante, eu estou perguntando porque é relevante. Estou pedindo porque é relevante. Pode colocar, né? Y igual ao x ao quadrado. Bora. Beleza. Tá? Minúsculo. Segundo elemento. Beleza. Isso é uma função? É. Agora vem cá. Por que você usou essa função? Por que você complicou o conceito? Qual é a função mais fácil que se tem? Seria y igual a x. Não. Função constante. Qual é a função constante? É aquela função que todos os elementos têm a mesma imagem. Certo? Pense sempre simples. Tudo bem, a função constante é uma função que praticamente não serve para nada. Né? Porque assim, para o ser humano desenvolver teorias, a gente busca coisas absolutas. Tá? Tem que ter uma coisa absoluta, por exemplo. A velocidade da luz é um valor independente de quem está vendo a luz se propagar. Isso é um absoluto. Certo? Uma coisa que não muda para nenhum referencial. Né? A relação mais fácil, útil, é essa que ele falou. Y igual a x. É a mais trivial de todas, mas não é a função mais fácil de todas. Ok? Então, você tem duas formas de representar. Certo? Você pode representar assim, onde A pertence aos números reais. Ó, eu estou só explicando, mas já está implícito, né, desde o começo, que tudo que eu fizer é número real. Ou você pode escrever assim. Ou seja, está dizendo que o F, né, é
a função f depende de x. Aí você pode falar, mas não aparece x aqui. E por que tem esse x aqui? É porque todas as outras funções aparece explicitamente a variável dependente, a variável independente do lado direito. Por causa dessa, você vai mudar toda a estrutura, toda a notação? Não. Então, ele mantém a notação, que serve para 99,9999% das coisas, e coloca o número constante. Exemplo. Exemplo A. Y igual a 2. Exemplo B. F de x igual a raiz de 6. Bom, tudo são funções constantes. Certo? Não serve para muita coisa, porque as coisas mudam, né? A não ser que for para absoluto das coisas. Mas essa daí é a notação. Ok? Então, qual é a forma que você vai escolher? Essa ou essa? Usando y ou f de x. Se você sabe alguma coisa, sei lá, me diga aí uma coisa que você quer calcular. Uma variável, uma grandeza. Quer dizer, qualquer coisa. Ó, vou botar pressão. Então, pressão começa com P. Então, se eu estou falando, ó, presta atenção. Aqui é número. Uma variável, um número qualquer. Pressão é uma grandeza. Grandeza tem unidades de medida. Não colocar unidades de medida nas grandezas é raro. Certo? Então, eu estou dizendo, ó, pressão. Pressão do nível do mar, ao nível do mar. Uma atmosfera. Então, perceba, não há somente o número 1, mas tem a unidade que ela está sendo medida. É a única unidade medida, não, tem Pascal, tem milímetros por mercúrio, tem a que você quiser. Desde que seja as unidades envolvidas, a divisão entre módulo de força e módulo de volume. Qualquer coisa que você queira inventar que obedeça a definição de pressão e como você mede a sua força e como você mede o seu volume, não interessa. No sistema internacional é assim. Então, estou colocando. Eu botei isso de propósito para mostrar que se você, na hora da conta, se eu estou mandando você calcular massa, e você só coloca o resultado 2 no final, você não precisa escrever quilogramas em todos os espaços que você tem que colocar, mas na resposta final você é obrigado a colocar. Se você não colocar, metade da questão está errada. Na verdade era para ser todo, mas eu só tiro a metade. Porque se você coloca pressão 1, ela não está definida. E tudo bem, a grandeza é pressão. Mas como é que ela foi medida? 1 atm nunca foi a mesma coisa que 1 milímetro de mercúrio. Certo? Não é igual a 1 Pascal. Então você tem que deixar, você é obrigado a deixar as coisas, tá, com as unidades. Não se preocupe, porque as unidades vão estar lá. Você só tem que saber como calcular. Certo? Se for dinheiro, sei lá, você está calculando os juros, sei lá, você vai colocar lá, você pode colocar J maiúsculo de juros, ou você pode colocar I minúsculo que é juros. Normalmente eles usam I, porque é do inglês, interest
rate. Então, razão de interesse. Tá? Mas aqui no Brasil, geralmente, você coloca J não. Né? Então, quando você for colocar, vou receber de juros o quê? Sem, peraí, sem o quê? Dinheiro? Dinheiro de quem? Real. Ah, então, a resposta correta é assim. Certo? Senão, é metade da questão perdida. Você é obrigado a deixar explícito o que você está fazendo, ok? Senão, dá problema. Beleza, vamos seguir. Dois. Função afim, o que as pessoas mais gostam de falar é função do primeiro grau. Certo? Bem, como você não é matemático, eu não sou matemático, não tem problema de nós falarmos equação do primeiro grau. Só que a gente nunca coloca grau para equação. Nunca coloca grau para função. Existem grau de equação. São coisas diferentes. Certo? Então, se você falar afim, se você falar do primeiro grau, tá beleza, tá bom? Aqui, provavelmente, você vai ouvir falando mais do primeiro grau. Porque é o que é mais comum para você. Então, assim, perceba, eu coloquei a primeira função, falei função constante e disse uma relação exata do que ela é. Uma função constante exata. Isso aqui é um piloto, é um marcador de quadro branco. Certo? Então, todos que têm a mesma característica é um marcador de quadro branco. Certo? Esse aqui também é um marcador de quadro branco. Apesar de ele é de forma ligeiramente diferente. Mas, quando nós definimos isso como marcador e isso como marcador de quadro branco, o que é que está implícito na definição? É algo que tem tinta, que se coloca na superfície de um quadro e que é de fácil remoção. Certo? Porque tem coisas desse tipo que é permanente. Então, é uma outra categoria de marcador. Não é o que a gente usa aqui. Então, você tem que prestar atenção na forma. Tá? Na forma. Então, a forma da função afim é aí. Afim, aí. Tá? Você pode... Eu vou deixar assim. Lembra que você só precisa de uma relação, uma coisa do lado esquerdo, um sinal e a outra do lado direito. Tá? Ela é dessa forma. Ok? Ela é dessa forma. Então você pode escrever ela. Y igual a xb, certo? Quando você coloca y aqui, você já está dizendo que ela é a variável dependente. Certo? E aqui, olha, é só letra. Como é que eu vou saber o que é constante e o que é variável? Aí tem que lembrar lá da anotação, né? As primeiras letras do alfabeto são constantes. As últimas letras estão para variáveis. Então, tem essa forma aqui. Ok? Isso aqui tem um nome. Coeficiente angular. Certo? E isso aqui tem um nome.
coeficiente linear. Certo? Nós vamos discutir isso bem. Vou dar um exemplo aqui por número. Exemplo A. Y2x mais 5. Certo? Exemplo B. Fx igual a 3x. Mais outro. Ó. Velocidade, depende do tempo, vai ser 3 mais 2t. Certo? E pode ser qualquer outra coisa aí que você queira fazer. Eu coloquei de propósito isso aqui para especificar, três coisas. Primeiro, se esse A, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau, uma função afim, ela nunca é zero. Certo? Nunca isso aqui é zero. Nunca. Porque se for zero, ela deixa de ser função afim, ou função do primeiro grau. Certo? Aí, se isso aqui for zero, eu tenho só um número aqui, um número solto. Então, tem uma função constante. Perceba que a função constante, ela é mais fundamental. Então, a primeira função mais geral tem que dar conta da que estava antes, certo? Dela, a constante, e tem que mostrar coisas novas. Toda teoria desenvolvida pelos seres humanos é assim. Ok? Então, isso aqui nunca é zero. Então, isso aqui é uma coisa. Então, fazendo teste psicotécnico, você pergunta assim, me diga qual é o coeficiente angular da I. Aí você vai ver que o coeficiente angular é o número que acompanha o X. Quem está acompanhando o X aqui? 2. Então, você vai colocar a resposta 2. Certo? Aí eu pergunto, qual é o coeficiente linear? Ah, é o tempo que está só. Então, nesse caso é 5. Quando chega aqui, eu pergunto, qual é o coeficiente angular? 3. Quanto é o coeficiente linear? Aparecendo? Não. Então, significa que ele é zero. Ok? É neutro. Zero. Representado por zero. Aqui, eu só fiz mudar a ordem. Qual é o problema de ser feita assim? Ou escrever desse jeito? Nenhum. Problema nenhum. Porque o que caracteriza a função afim é a variável que multiplica o número. Certo? Se eu colocasse B igual a zero, agora, óbvio, né? Que se eu definisse isso aqui e fosse comparar aqui, o A daqui equivale ao B daqui. E o B daqui equivale ao A daqui. Certo? Não confundam isso. Aprendam a forma. Tá? Aprendam a forma. Então, aqui está dizendo, ó, não é velocidade, é esse termo aqui, ó, está somando. Então, velocidade só pode ser somada com velocidade. Esquece isso aqui. Como isso aqui é um número solto, então, isso aqui é velocidade. Você tem que fazer análise da dimensão da coisa. Velocidade. Mais 2. Ó, 2 não é velocidade, porque teria velocidade multiplicada por tempo. Aí ficaria distância. E não é isso. Não pode ter distância aqui. Então, esse 2 é aceleração. Então qual é aí eu perguntaria, qual é o coeficiente angular daqui, usado na característica de dessa equação de velocidade, dessa relação de velocidade? Então, o A
A seria 3 unidade de velocidade. Pode ser metros por segundo, quilômetros por hora, milha por segundo, não interessa. Centímetros por segundo, tá? Milímetros por hora, qualquer coisa que tenha distância dividido por tempo. Então, unidade de volume, unidade de velocidade. Deixa eu botar aqui. Unidade de velocidade. O volume, eu falei que é maiúsculo. E o 2, que é o B, vai ser 2 unidade de aceleração. Então, vai ser metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, milha por hora ao quadrado, e assim sucessivamente. Certo? Se eu pedir, dado uma descrição física, quando eu falar de física, não estou puxando sardinha para minha área. Tudo que você vê é física. Certo? Física significa natureza. Então, tudo que você está vendo é parte da natureza. Então, é física. Não tenho culpa de terem colocado esse nome. Tá? Então, quando está descrevendo algo físico, biologia é física, ciências humanas, relações humanas é físico, você está na natureza, então, você é obrigado a colocar as unidades que está dando. É lógico que aqui eu coloquei unidade de velocidade, unidade de aceleração, porque eu não falei explicitamente em que foi que eu medi isso aqui, ou que foi que a questão foi medida. Essas informações eu vou lhe dar no enunciado das questões. Você não vai precisar se preocupar com isso. Ok? Você vai saber. Quando você lê a questão, você vai saber se a velocidade é metros por segundo ou se é quilômetros por hora. Ou se é centímetros por segundo ou qualquer outra coisa. Você vai saber, eu vou te dar essa informação. Tudo bem? E ficou claro? Vou parar por aqui, que eu acho que já teve bastante informação. Certo? Amanhã eu vou mostrar outras características e como calcular essas coisas aqui. E aí nós vamos falar de gráfico e vamos falar de raiz. Ok? Então, bom dia, bom almoço a todos.